Eduardo Perales, paulistano, 49 anos, dono da equipe Stop and Go, a SAG, que disputa o Mundial de Moto2. E aí, Eduardo, isso tudo é seu, né, rapaz? Uma sensação muito boa para você, muito positiva, de conquista. Fala um pouco da sua trajetória para chegar até aqui. Bom, fiquei morando no Brasil até com 12 anos, minha mãe ficou viúva, então ela decidiu, minha mãe era espanhola, né? Ela decidiu voltar para Espanha. Eu chorei muito porque não queria voltar, larguei meus amigos, tudo lá. Foi muito difícil, porque eu não sabia espanhol, fiquei direto na escola, mas a Europa sempre dá um pouquinho mais de facilidades, né? Então, comecei a morar aqui, comecei a estudar, mas sempre tinha a paixão de que a minha paixão que era as motos, né? Sempre gostei de motos, né? Minha mãe não quis comprar, então eu economizei, comprei uma motinha, né? Começamos. E aí começamos a trabalhar, comecei a fazer horas. Embaixo de casa tinha uma oficina de moto e eles faziam corrida de moto de Vespa, né? Sabe? Então eu ia lá e quando eu saía da escola, ia para lá, passava 2, 3 horas. Minha mãe brigava comigo, mas eu gostava desse mundo, né? De corrida. Então, pouco a pouco eu fui subindo no mundo das motos, até que um dia veio a equipe da Cito Pons. E eu estava numa oficina, era o chefe daquela oficina com 19 anos, eles me convidaram para ir para o Mundial. Então eu não aceitei, falei, não quero saber nada de corrida, estou muito bem aqui, blá blá blá. O ano seguinte eles fizeram outra vez a mesma proposta. Eu falei, vou experimentar 6 meses, depois eu decido, né? E até hoje, já são 30 anos quase no Mundial de Motociclismo, né? Os primeiros 14 anos como mecânico, eu trabalhando na equipe de Cito e um ano com a Yamaha Dantin, e depois já fiz minha própria equipe no Campeonato Espanhol. Comecei no Campeonato Espanhol e depois fui crescendo para chegar no Mundial, né? Você foi preparador do Alexandre Barros, né? Bons tempos do motociclismo brasileiro naquela época. Bom, aquilo era uma moto de verdade, que era uma 500, 2 tempos, não é isso? Não pode fazer nada, né? Então aí sim que era mecânico, assim, as montagens demorava 8 horas para fazer a moto da corrida, né? Porque tinha 4 carburadores, 4 pistão, né? Não era uma coisa fácil. E quando a gente veio uma boa amizade, né? Primeiro, produção brasileiro, né? A gente conversava muito, ele vinha na minha casa, almoçava junto. Era mais que mecânico, era amigo, né? Mas na pista era mecânico, né? E foi um bom ano, a gente fez muitas corridas lá. Você falou uma coisa muito importante. Na época das 500, os preparadores, os mecânicos tinham muito mais influência na preparação da moto, podiam usar a engenhosidade. Hoje vem tudo prato feito do Japão e de outras empresas também de chassi. A atuação do mecânico ficou muito menos importante do que já foi. Eu acho que agora o nível mecânico é bem menor, porque você só precisa de uma pessoa que aperte os parafusos e não cai pelo caminho, né? Não tem que pensar. Então, o meu trabalho é melhorar e tentar a performance da moto, né? Melhorar o que você pode mexer, né? O externamente, o que vem fechado da Honda, nesse caso o Moto2, não pode fazer nada, vem fechado, não pode mexer, né? Você tem 5, 0 mais 1, mais 2, 0 menos 1. E agora a gente está aqui no teu centro de pilotagem, na tua sede, 1.800 metros quadrados voltados para o motociclismo esportivo. Isso te dá uma sensação muito boa de que aonde você chegou e aonde ainda pode chegar, ainda com uma carreira muito grande pela frente, agora como dono de equipe, como gerente dessa multidão de atividades que você realiza para ter uma equipe competindo em nível de campeonato mundial. A minha ideia sempre foi ter uma estrutura assim que funcional para todo mundo, tem o seu espaço para trabalhar, mas ao mesmo tempo aberto e que todo mundo tenha boa comunicação, né? Então, demorei 10 anos em conseguir o que eu tenho agora aqui pertinho de Barcelona, né? A gente está a 30 km de Barcelona. Antes a gente tinha uma nave industrial em Manresa, mas fazia muito frio, a gente trabalha muito de inverno, quando acaba novembro, né? E de vez em quando a gente não podia ir lá, estava nevando, ou não podia lavar as mãos, estava tudo congelado. Então, faz 3 anos já que a gente está aqui. E a minha ideia, o meu sonho é chegar lá em cima, né? MotoGP, como equipe. Não sei se a gente vai conseguir ou não, mas tem todos os ingredientes para chegar, né? Você está se fortalecendo cada vez mais. Fala um pouco dos seus pilotos atuais. Bom, esse ano a gente contratou o Isaac Vinhales para 2 anos, tem um contrato de 2 anos, né? Eu sempre vi ele na pista, um cara muito agressivo, tem fome, né? Mas no começo não está sendo fácil, né? Ele agora na última corrida já pegou
acabou o 13, né? Mas a minha ideia é ele tem que estar nos 5 primeiros. Entre os 5 e o 10 é o primeiro o lugar que ele tem que estar, né? Mas ele veio com muitos vícios da moto que ele estava usando, que é uma moto muito agressiva, ele falou antes para vocês. Então, a Calex não é uma moto agressiva, é uma moto que você tem que cuidar ela. Se você é agressivo com ela, ela é agressiva com você e não vai rápido. Então, ele não entendeu que você tem que fazer as coisas mais fácil para ir mais rápido. É difícil, mas ele faz mais difícil e vai mais devagar. A questão é de fazer mais fácil para ir mais rápido, né? Fluir. É como uma mulher, né? Se cuida ela bem, ela vai se tratar você. Se tratar ela mal, ela vai tratar você mal, né? Uma coisa. Assim é a Calex. E o Nagashima? Nagashima é um cara que veio... A gente tinha um contato com um sponsor japonês, né? E ele precisava um piloto do japonês, então fui lhe dando uma olhada aquilo que tinha no mercado. Não tem muita coisa. Antes tinha muita coisa, né? E eu conheci ele no Campeonato Espanhol. Então a gente foi ver ele algumas corridas. Ele ganhou a última etapa na Valência. Fez 35,8, um tempo bom, comparado com o Mundial. Então conversamos e fechamos. Em 4 dias a gente fechou um acordo de 1 ano, com a opção de fazer 1 ano mais. Mas eu acho que a gente vai fazer 1 ano mais. Pois é, e você teve uma experiência dolorosa, né, em relação a pilotos no ano passado aqui mesmo na Catalunha. Uma história muito triste em tudo e por tudo. Conta um pouco sobre isso. Isso é o pior que aconteceu na minha vida. Pior. Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, mas isso foi o pior, porque não estava preparado para isso, né? Então, falei com pessoas e por que a mim? Não? Por que aconteceu isso comigo? Eu falei, por que não? Foi o acidente fatal do Luiz Salom aqui na Catalunha. Foi, a gente estava indo muito bem, a gente fez uns treinos em Mugello, ele estava 6º na pista, na FP1. No FP2, ele parou, a gente trocou algumas coisinhas na moto, ele saiu, na volta de saída da pista, eu acho que ele estava olhando para trás, com os dados da telemetria, dá para entender que ele estava olhando para trás, esperando alguém ou esperando que ninguém seguisse ele, e uma curva que você não breca nunca, ele brecou muito, até que perdeu a roda na frente, né? Saiu, escorregou e caiu a 180 por hora. A moto, ela foi escorregando para o chão, mas normalmente depois da pista tem pedras para cambiar as trajetórias da moto, né, em caso de queda, né? Mas esse tinha tido Fórmula 1, fazia uma semana, então tudo, o chão não estava na era asfalto também. Então o que aconteceu? A moto foi escorregando, girou no próprio eixo, bateu com a roda atrás e saiu despedida na mesma direção, com a fatídica que ele vinha na mesma direção. Então aí acabou a vida dele. Pois é, foi uma catástrofe, uma desgraça enorme. Você tem um centro de hospitalidade muito forte, porque a tua sede é aqui em Barcelona, você vai receber 300 pessoas esse ano, receberia esse número de pessoas interessantes e influentes para você. Como é que você lidou com isso e como é que você chega agora à Catalunha com a pista modificada em relação a esse acidente? Depois disso, houve uma reunião dos pilotos e o traçado foi modificado. Você acha que está mais seguro ou você acha que não faz diferença, que a fatalidade pode chegar em qualquer situação? Para nós, quando aconteceu o acidente do Luiz, a gente perdeu o piloto, perdeu a moto. Bom, a moto está ali embaixo, a moto não tem nada, tem 15 minutos de conserto. Perdemos os patrocinadores, então ficamos sozinhos. Então eu decidi chegar até no final do ano só com um piloto, né? Quando voltamos para aqui, a pista piorou, né? Porque aquela curva era muito bonita, mas pela segurança dos pilotos eu acho que é um acerto bom. Mas para mim foi muito tarde. Entende? A diferença de um mecânico bom, um ruim, é que o ruim espera que a peça quebra para consertar. O mecânico bom prevê os erros na moto, né? Então, eu acho que nesse caso alguém não fez o seu trabalho bem e não viu que aquele muro estava muito pertinho, né? E se tinha uma queda naquele lugar, podia acontecer. Não acontece nunca, mas quando acontecer, então eles modificam. Mas eu acho que ninguém fez isso a propósito, né? Fatalidades que acontecem na vida, fatalidades que a gente pagou muito caro nessa vez, né? Você pode ter certeza que os brasileiros vão estar torcendo por você, pela sua equipe, pelo seu sucesso. Boa sorte em 2017 e daqui para frente. Obrigado. Sport TV en MotoGP somos todos campeones.